Então, olá, a gente vai continuar a aula anterior, que era sobre conceitos históricos da mecânica quântica. Na aula anterior a gente falou da radiação de corpo negro e hoje a gente vai falar das continuações e das implicações que os novos experimentos que foram feitos no início do século XX e quais foram as novas interpretações que deram para o entendimento da matéria esses novos experimentos do início do século XX. Então a gente vai falar hoje de três coisas, que aqui sim vai ter que dar tempo, né? Uma das coisas é o efeito fotoelétrico. Então os três temas da aula de hoje vai ser o efeito fotoelétrico. A segunda coisa, que vai ser breve, na verdade, vai ser o efeito Compton. E a terceira coisa vai ser o postulado de de Broglie. Tá? Então, aí a partir com entendidas essas três coisas, a gente vai ter entendido uma grande parte do que interessa para a gente, que é a dualidade onda-partícula, tanto da luz, e aí o início dessa problemática para a matéria também, que é introduzida pelo de Broglie e depois estendida com novos experimentos. Então a gente vai começar agora falando de efeito fotoelétrico, depois brevemente a gente vai falar do efeito Compton para introduzir a partir do efeito Compton o postulado de de Broglie. Então vamos falar de efeito fotoelétrico. Então, efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico consiste no seguinte, né? A gente vai montar o aparato experimental aqui que corresponde a esse experimento. A gente vai pegar e colocar uma placa metálica de frente para uma outra placa metálica. Então, essas são duas placas metálicas, uma de frente para a outra. Essas placas metálicas vão estar conectadas por um circuito. Nesse circuito vai ter uma diferença de potencial e um amperímetro, que vai medir a corrente que passa por esse circuito. Todo esse sistema tem que estar em vácuo, tá? Mas é um detalhe, é uma questão técnica aqui, mas tem que estar em vácuo, senão não dá para fazer esse experimento. Isso aqui está em vácuo, então as placas metálicas aqui vão estar fechadas num recipiente com vácuo. Então, aí colocando essa diferença de potencial nas placas, a gente vai presenciar o surgimento de um potencial negativo em uma das placas. Então, tem um potencial negativo em uma das placas por causa dessa diferença de potencial que a gente colocou aqui, ΔV, ou seja, colocou uma pilha aqui, né? Uma pilha, uma fonte de tensão mais forte do que uma pilha. E desse lado aqui a gente colocou, e aqui vai surgir uma diferença de potencial positiva na placa do lado direito. Às vezes eu troco qual que é a barra grande e qual que é a barra pequena aqui, eu sempre confundo, então me perdoem se eu confundir. Muito bem, então isso aqui é um metal, né? Então a gente sabe que os elétrons na superfície do metal ficam mais ou menos soltos, né? A ligação metálica é permeada por elétrons que ficam mais ou menos livres na superfície do metal. Então, e aqui tem uma diferença de potencial, no qual esse lado aqui é negativo e esse lado aqui é positivo. Então, os elétrons aqui, eles estão querendo pular daqui para cá, né? Eles estão, de certa forma, atraídos por essa diferença de potencial que está gerando um campo eletromagnético que está tentando induzir os elétrons a pularem de um lado para o outro das placas. Se essa diferença de potencial não é suficientemente grande, esse salto aqui não acontece, tá? Mas aí a gente vai introduzir uma variável adicional nesse sistema, que é a incidência de luz. Então, e aí vem a parte do efeito fotoelétrico, né?
Então, a gente vai acender uma lâmpada aqui fora e a luz vai incidir sobre a placa que tem o potencial negativo. E quando isso acontece, quando a luz incide sobre a placa de potencial negativo, pode acontecer, e é isso que é isso que a gente vai discutir em detalhes, como acontece isso, pode acontecer de um elétron que está na superfície do metal ser ejetado da superfície quando a radiação incide. Aí, se o elétron é ejetado da superfície, ele pode vir a acabar se depositando na placa de K. Quando ele se deposita na placa de K, aqui você fechou a corrente do circuito e você observa a formação de corrente. Então, se os elétrons conseguem superar essa resistência aqui, que é a passagem desse espaço de vácuo, você forma a corrente, né? A corrente a gente representa no sentido contrário da direção do movimento dos elétrons, então apareceria uma corrente no sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, o que a gente tem é justamente que quando incide luz, pode acontecer, e é isso que a gente vai discutir, de você ter ejeção de elétrons da superfície desse metal, e os elétrons vão voar e vai surgir corrente no circuito. E aí, o resultado, o que a gente talvez esperaria, né? Talvez vamos colocar uma expectativa aqui, mas não vamos discutir muito essa expectativa, porque esse experimento aqui não é tão intuitivo. Mas alguma expectativa a gente poderia ter sobre esse experimento, porque a gente está incidindo luz, e essa luz, né, ela vai eventualmente provocar a ejeção dos elétrons na superfície. Então, nem sequer diria que é uma expectativa, mas que a gente diria que quanto mais energética, vou usar um termo informal aqui, tá? Porque depois a gente vai ter que formalizar isso. For a radiação, mais elétrons devem ser ejetados da superfície. Então, essa é uma expectativa, né? Imagine só, tá bom, a gente tem elétrons que estão aqui na superfície do material, tem uma diferença de potencial que está induzindo eles a quererem pular de um lado para outro aqui dessas duas placas, e se você incide radiação sobre essa placa, isso vai fornecer energia para esses elétrons, e aí tudo bem, a gente poderia esperar que quanto maior é a energia dessa radiação, mais elétrons vão pular de um lado para outro da placa e a corrente observada vai ser maior. Bom, o que é mais energia do ponto de vista clássico da radiação, né? Então, o que significa uma radiação de maior energia? A gente já discutiu na aula passada que a energia de uma radiação, né, da radiação, quando a radiação está sendo interpretada do ponto de vista ondulatório, a energia da radiação ela é proporcional à intensidade da radiação, que é o que é proporcional ao quadrado da amplitude da radiação. Tá? Isso é verdade para qualquer onda clássica, né? O caso mais simples de entender é o som. Um som que carrega muita energia é um som muito alto, é um som de muita intensidade. Então, e para a radiação clássica é a mesma coisa. Se você pensa que a luz, você está estudando um experimento no qual a luz está se comportando de maneira ondulatória, quanto maior é a intensidade da luz, mais energia aquela onda luminosa está carregando. Isso é verdade para a radiação também. Então, a expectativa seria que se a gente incidisse luz com intensidade suficiente sobre a placa da esquerda, essa intensidade, em algum momento você começaria a ter ejeção de elétrons, para alguma intensidade suficientemente grande. Ou seja, você precisa fornecer energia para esses elétrons para eles saírem da superfície e voarem nesse espaço vazio. E, tá bom, se você fornecesse essa energia suficiente pelo aumento da intensidade da radiação, isso deveria acontecer. Essa é a principal expectativa que a gente pode discutir aqui. De repente a gente pode discutir alguma outra expectativa se alguém quiser.
Aí, mas o que é interessante, o que é fundamental aqui são dois resultados. Principalmente um resultado principal, que é o que a gente vai discutir em mais detalhes, que é o seguinte. Então, vamos pegar um resultado e depois a gente vai apresentar outro resultado. Primeiro resultado. Se a gente faz esse experimento e a gente mede qual que é a corrente gerada no circuito, então a gente vai variar a intensidade da radiação, tá? Então, radiação cada vez mais intensa. Imagina que a gente tem uma lâmpada, né, gerando essa radiação. Então, vou desenhar uma lampadinha aqui, gerando essa radiação. E aqui essa lâmpada pode estar dimerizada. Então, ela vai estar emitindo radiação. Se você aumenta a intensidade da luz, você está aumentando a intensidade da radiação. Tá? Então, você está aumentando essa intensidade e você mede qual que é a corrente gerada no circuito. O que foi variado aqui, né? Isso acontece que aqui a gente não fez esse experimento, não foi feito esse experimento só variando a intensidade da radiação. A intensidade de que radiação? Esse experimento foi feito fazendo a medida da corrente para diferentes intensidades da radiação, variando a frequência da radiação. Que diferentes frequências de radiação, né? Radiações diferentes, sei lá, vermelho, luz vermelha tem uma determinada frequência. A luz verde tem uma outra frequência. Luz amarela, onde fica o amarelo? Acho que é o amarelo aqui. Amarelo tem uma outra frequência. Azul tem uma outra frequência maior. E violeta, na parte do visível, para falar do visível, tem uma frequência maior. Então, a frequência ela aumenta nesse sentido das cores no espectro visível, né? Então, se a gente medir diferente, a gente estiver representando diferentes frequências, as frequências estão aumentando na direção do vermelho para o violeta no espectro visível de cores. Então, a gente vai desenhar aqui nesse gráfico, com a cor correspondente, o resultado experimental para 3 dessas cores. Então, vamos supor que eu fiz o experimento com luz azul, tá? Vou começar com luz azul. Então, eu fiz o experimento com luz azul e o que eu observo é o seguinte, tá? Então, vou fazer aqui a curva com luz azul e a gente observa a corrente que aparece naquele circuito da seguinte maneira. Mais ou menos isso aí. O que eu estou dizendo? Estou dizendo, primeiro, que à medida que eu aumento a intensidade da luz incidente, eu aumento a corrente. Isso é esperado, né? À medida que eu aumento a intensidade da luz incidente, eu estou aumentando a energia da radiação que está incidindo sobre a placa, e se eu estou aumentando a energia da radiação incidindo sobre a placa, eu devo ejetar mais elétrons, tá? Então, à primeira vista, esse resultado aqui parece razoável. Com um único porém, que a gente vai detalhar mais tarde, né? Detalhar na segunda parte da interpretação do experimento, que é o seguinte. Isso aqui é linear, mesmo para intensidades muito baixas. Então, mesmo quando eu tenho uma intensidade bem baixa de incidência de radiação, eu ainda tenho ejeção de elétrons. O que quer dizer que mesmo que eu forneça muito pouca energia por unidade de tempo para a superfície dessa placa, eu tenho a ejeção dos elétrons proporcionalmente, com uma taxa proporcional à intensidade da radiação. Então, mesmo uma luz muito pouco intensa, azul, é capaz de promover ejeção de elétrons. Aí eu vou fazer com luz amarela, tá? Então, um comprimento de onda, uma frequência menor, um comprimento de onda maior. Fazer esse mesmo experimento com luz amarela. E o que eu observo é isso aqui. Tá? Essas duas curvas estão exatamente sobrepostas, tá? Eu não estou colocando exatamente uma em cima da outra para dar para enxergar as duas. Mas se eu observo esse experimento com luz amarela, eu observo a mesma coisa.
Então, não sei, tudo bem, né? A luz amarela com a mesma intensidade, tá bom, poderia estar fornecendo a mesma quantidade de energia para a superfície da placa e ejetando a mesma quantidade de elétrons. Então, parece que o experimento é independente da frequência. Tá? Então, você pode incidir mais radiação ou menos radiação. O que importa é a intensidade dessa radiação e a frequência não altera o resultado do experimento. Exceto que, vamos lá, eu peguei o experimento e agora eu fiz com luz vermelha, que é de uma frequência menor ainda. E o resultado do experimento com luz vermelha é esse aqui. Ou seja, não adianta eu incidir luz vermelha com nenhuma intensidade que eu não consigo promover a ejeção dos elétrons da superfície. Não importa quão intensa seja a minha fonte de luz vermelha, que eu não consigo promover a ejeção dos elétrons. Tá? Como a gente tem que começar a entender isso, né? Para começar, esses elétrons estão sendo ejetados de um material específico, tá? Então, a gente tem essa placa de metal, né? Que eu falei metal de maneira genérica, né? Mas esse metal de uma maneira genérica pode ser diferentes metais. Pode ser zinco, pode ser cobre, pode ser estanho, pode ser ferro, né? Sei lá, podem ser diferentes metais. E essa propriedade de cada metal diferente, os elétrons que estão na superfície desses metais, eles estão atraídos, né, pelos átomos dos metais, né? Eles têm uma ligação que é uma ligação que é uma ligação metálica, então os elétrons têm grande liberdade de movimento na superfície do metal, porém, eles estão sendo atraídos pelos átomos desses metais. Então, para cada metal diferente, existe uma energia necessária para arrancar o elétron da superfície daquele metal. Então, dado um metal, vamos supor aqui você tem uma placa de zinco, né, dado um metal específico que é o zinco, você tem que ter uma energia necessária. Existe uma energia que é característica do zinco, que é a energia necessária para você tirar um elétron da superfície do zinco e levar ele para longe. Né? Então, imagine que você pegou um elétron da superfície do zinco e levou ele bem para longe da superfície, onde ele não está mais interagindo com a superfície. Isso ioniza, né, a superfície do metal. E a energia necessária, aí você tem que realizar um trabalho, né? Pega um elétron, imagine que você vai lá, amarra uma corda no elétron aqui e puxa ele, arrancando ele da superfície. O elétron não sai voando sozinho da superfície, né? Você precisa arrancar ele de lá. Então você puxa ele, arrancando ele da superfície, até ele estar longe o suficiente para que ele não tenha nenhuma interação com a superfície. Você realiza um trabalho, tá? Para fazer isso, que é uma energia, né? É uma quantidade de energia que está relacionada com a energia de ionização dessa superfície. E ela é característica do material. Então, a gente chama essa energia necessária para arrancar o elétron da superfície e levar para longe de função trabalho do zinco. Então, essa aqui específica seria a função trabalho, a letra que é usada para isso é a função φ, nesse caso do zinco. Tá? Então, essa é a função trabalho da superfície de zinco. Então, isso é uma característica do metal. Outros metais atraem mais fortemente os elétrons e, portanto, você precisa fornecer mais energia para arrancar um elétron da superfície. Outros metais, por sei lá, alumínio, ele é mais facilmente ionizável, então você precisa menos energia para arrancar um elétron da superfície do alumínio. Então, voltando para a interpretação desse experimento aqui, por enquanto, né? O que a gente tem é que independentemente da frequência da radiação, quanto maior a intensidade, maior a corrente gerada para determinadas radiações. Isso está ok, porque você está fornecendo mais energia para a superfície, dado que a energia é proporcional à intensidade da radiação, da onda clássica. Porém, a luz vermelha, ela não é capaz de promover a ejeção do elétron da superfície, não importa qual seja a intensidade da incidência dessa radiação. Então, por mais intensa que seja a luz vermelha, isso não fornece energia suficiente para a superfície do material
a ponto de promover, de fornecer para a superfície desse metal energia suficiente para o elétron ser arrancado da superfície. Então, primeira coisa, por alguma razão estranha, por mais intensa que seja a luz emitida ou a radiação incidente desse comprimento de onda, você não fornece energia suficiente para promover o destacamento do elétron da superfície. Isso já é, em particular, estranho. Então, esse experimento então foi feito de uma maneira mais cuidadosa e mais interessante. Então, a gente vai detalhar outro aspecto desse experimento. Então, vou desenhar ele de novo aqui. Então, imaginem que a gente tem a mesma coisa, né? As duas placas separadas ali por vácuo, bota a diferença de potencial, incide radiação, vou botar uma amarelinha aqui, a radiação incidente. Esqueci do meu amperímetro, vamos colocar o amperímetro aqui. Quero um perímetro amarelo, um perímetro branquinho. Vamos colocar um amperímetro aqui, medindo a corrente nesse circuito. E os elétrons vão ser ejetados, né? Vamos supor que a gente tá observando a formação de corrente. E o que é interessante é que eles conseguiram medir quanto tempo demora para, a partir do momento que você acende a lâmpada, então tem uma lâmpada aqui, né, que você vai acender, que vai ser quem vai emitir radiação. Então tem um interruptor que acende essa lâmpada. A partir do momento que você liga esse interruptor, ou seja, você acende a lâmpada e começa a incidir luz sobre a superfície do metal, a partir desse momento, quanto tempo demora para aparecer corrente? Então você pode fazer, claro, isso aqui, o tempo vai ser curto, então não é que esse experimento seja tão fácil, mas conceitualmente é isso aí. Você pega, acende a luz e olha para um perímetro, tá? Olha para um perímetro. Quanto tempo demora para aparecer corrente nesse amperímetro? Bom, o tempo que demora para aparecer corrente nesse amperímetro é o tempo mínimo, né? O primeiro aparecimento de corrente é o tempo no qual um elétron ejetado dessa superfície conseguiu percorrer essa trajetória aqui. Tá? E você separou essas placas por uma distância conhecida, d. Né? Então, se você consegue medir o tempo necessário, ΔT, para o aparecimento de corrente, e você conhece essa distância d, isso significa que a velocidade máxima que um elétron teve no processo de migração de uma placa para outra é esse d dividido por ΔT. Né? Por que a velocidade máxima? Né? Porque você mediu o primeiro aparecimento de corrente. Então, você mediu o primeiro aparecimento de corrente, significa que foi o primeiro elétron que começou a chegar aqui, os primeiros elétrons que começaram a chegar aqui. Então, foram os elétrons mais rápidos. Depois começam a chegar outros e a corrente se mantém. Mas o primeiro aparecimento de corrente está associado aos elétrons que viajaram isso aqui mais rápido possível. Está sendo gravado assim. Tá? E aí, você vai ter a velocidade maior de todas, é a velocidade que está associada a essa medida do tempo do aparecimento da corrente. E essa velocidade máxima que o elétron pode ter vai ser a distância percorrida, que foi conhecida aqui, porque você que montou esse experimento, dividido por essa medida de tempo. Isso significa que o elétron tem uma energia cinética máxima possível, né? A energia cinética clássica, que é massa vezes velocidade máxima do elétron ao quadrado dividido por 2. Né? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética máxima que o elétron pode ter é dada pela velocidade máxima que foi detectada, que é relacionada com o tempo mínimo no qual você começou a observar a corrente. Muito bem, e aí você vai fazer um gráfico, você vai medir como varia essa energia cinética máxima que um elétron pode ter como função
da frequência da radiação. Então, o que você vai fazer? Você vai incidir radiação vermelha e ver qual que é a energia cinética máxima que um elétron pode ter. Você vai incidir radiação amarela e vai ver qual que é a frequência máxima qual que é a energia cinética máxima que o elétron pode ter. Você vai incidir radiação azul e assim sucessivamente. Na verdade, você vai fazer um espectro contínuo e você vai aumentando a frequência e observando qual que é o tempo mínimo no qual aparece corrente, dependendo da frequência, e, portanto, qual que é a velocidade máxima dos elétrons e, portanto, qual que é a energia cinética máxima dos elétrons que estão sendo ejetados da superfície do material. E aí o resultado experimental é o seguinte. O resultado experimental é que... Vou escolher uma coisinha legal. Bom, vai ser laranja, então o resultado experimental. O resultado experimental vai ser o seguinte. Bom, a gente já sabe que para a luz vermelha, né, como eu estou exemplificando aqui, não tem corrente. Então, se não tem corrente, significa que o tempo é infinito, portanto, que a velocidade máxima é zero. Então, não tem corrente significa que os elétrons não conseguiram fazer essa trajetória no tempo do meu experimento. Então, para a luz vermelha, que é a luz de baixa frequência, não tem corrente, portanto, não tem energia cinética máxima. Todos os anos você não detecta nada. E aí, bom, e aí o que acontece? A partir de uma determinada frequência, aparece corrente, como foi o que a gente mostrou na primeira parte do experimento. A partir de uma determinada frequência aparece corrente, e a partir dessa determinada frequência, não só aparece corrente, como a corrente passa a ser proporcional à frequência. A corrente não, perdão. A energia cinética máxima detectada para os elétrons passa a ser proporcional à corrente. Então, duas características importantes nesse experimento. Nesse resultado experimental, existe uma frequência mínima. Existe uma frequência mínima para a qual, a partir da qual, dali para menos, você não tem corrente em absoluto. Em particular, o vermelho, que a gente está dizendo, está exemplificando como um caso onde não teve corrente na observação experimental, não tem ejeção de elétrons, portanto você não detecta corrente nenhuma. E a partir de uma determinada frequência mínima, você passa a observar corrente, proporcionalmente à intensidade, lembrando disso, né? Você passa a observar uma corrente que é proporcional à intensidade, que é o resultado anterior, e mais do que isso, os elétrons passam a ser ejetados com velocidades máximas, tais que a energia cinética máxima é proporcional à frequência da radiação. Bom, esse experimento era muito difícil de interpretar do ponto de vista clássico, de novo, né? Então, porque quando você pensa do ponto de vista clássico, né? Onda clássica. Se a gente pensa na onda clássica, né? A energia, de novo, repetir o que eu já falei lá em cima, a energia é proporcional à intensidade, né? E se você está... Não proporcional à frequência, né? Então o que a gente está dizendo é que ao aumentar a frequência, os elétrons saem com mais energia da superfície do metal. E essa proporcionalidade é independente da intensidade agora. Ela é proporcional à frequência. Então isso também não é claro para interpretar do ponto de vista da mecânica clássica da onda, porque na mecânica clássica você deveria esperar a ejeção de elétrons para qualquer frequência, isso a gente já viu que não está acontecendo, e se a gente aumenta a intensidade da radiação, a gente deveria esperar que os elétrons saíssem mais energéticos da superfície. Não é o que está acontecendo. A intensidade da radiação, ela não varia, ela não faz variar qual que é a energia cinética máxima que os elétrons têm quando são ejetados da superfície. Pelo contrário, é a frequência da radiação que faz com que os elétrons, é o aumento da frequência da radiação que faz com que os elétrons saiam ejetados com maior energia cinética da superfície. Isso aqui foi misterioso, né? Interpretar esse experimento foi bastante misterioso, até que em 1905,
em 1905. Quem faz a interpretação correta desse experimento é o Einstein. Foi por essa interpretação que ele ganhou o prêmio Nobel, um dos 5 ou 6 que ele poderia ter ganho, mas deram só um e foi por causa disso, não foi pela relatividade que ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Foi por causa da interpretação do efeito fotoelétrico. E o Einstein olha para esses resultados experimentais e lembra de que o Planck, né, em 1899, acho, ele tinha sugerido que a energia de uma onda luminosa, de uma onda de radiação, deveria estar associada à sua frequência pela fórmula E energia igual a H vezes frequência, e o Planck já tinha entendido que isso aqui implicava a quantização da radiação, mas tinha ficado na dúvida, né? Será que isso aqui faz sentido mesmo para explicar o espectro de radiação do corpo negro? Ele tinha mostrado que era necessário associar a energia da radiação com a sua frequência e que isso implicava quantização da radiação. O Einstein pega esse resultado aqui e ele diz o seguinte, aí ele dá uma interpretação completamente corpuscular. O Einstein olha para esses resultados e diz, olha, tudo isso aqui é consistente com uma interpretação corpuscular e de uma maneira muito simples. Ele diz o seguinte, olha, a energia cinética máxima que o elétron tem ao ser ejetado, a máxima energia que ele pode ter, é simplesmente a energia do fóton incidente, e aqui ele já cunha esse termo, tá? Então, o que é a energia do fóton? Isso que eu vou escrever aqui, a energia da partícula de luz, ou de radiação, tá? Luz, o fóton incidente. Então, ele já diz incidente, ele diz, olha, a luz nesse experimento está se comportando como partícula e esse fóton está se chocando com a superfície, transferindo energia, isso aqui é do elétron, tá? Energia cinética máxima dos elétrons ejetados, tá? Então, essa energia cinética máxima do elétron ejetado é a energia do fóton que bateu, menos a função trabalho da superfície. É uma relação muito simples, né? Ela diz o seguinte, olha, se fossem bolas de bilhar, tá? E a gente tem uma piscina de bolinhas. A gente joga uma bola de bilhar na piscina de bolinhas e uma das bolinhas pula para fora da bola. Então, lá, tem uma piscina de bolinhas e a gente joga uma bola aqui dentro e uma dessas bolinhas pula para fora da piscina. A energia cinética máxima que essa bolinha pode ter ao ser ejetada para fora da piscina é a energia, isso aqui é a energia cinética máxima que ela pode ter, é a energia cinética da bolinha incidente, que eu vou chamar de energia do fóton, tá? Porque a nossa bolinha é o fóton. A energia cinética máxima da ejeção é a energia da bola que bateu nela, menos o quanto precisa de energia para tirá-la dessa piscina. Talvez, sei lá, a energia potencial necessária para fazer ela subir a parede da piscina aqui. Mas no caso dos metais, existe uma atração eletrostática entre o elétron e o metal. Então, a energia cinética máxima do elétron ejetado seria a energia do fóton incidente menos a energia necessária para arrancar o elétron da superfície do metal. Tá? Então, é uma interpretação bem clara, bem direta, se a gente interpreta que o que está incidindo sobre a superfície do metal é uma partícula. Então, se o fóton é uma partícula e está carregando uma energia E, ele bate na superfície, então, desenhar isso, fóton. Agora o fóton é uma partícula, esse é o fóton. Ele está carregando uma energia E do fóton. Ele se choca com a superfície, ejeta um elétron. A máxima energia cinética que esse elétron pode ter é a energia do fóton, que foi transferida toda para ele, menos a energia necessária para arrancar o elétron da superfície, que é uma energia potencial que se perdeu no processo de ejeção do elétron da superfície.
Então, essa energia cinética máxima é a energia do fóton menos φ. E a energia do fóton, né, já tinha uma equação, porque o Planck já tinha proposto qual que era uma equação para a energia do fóton. Então, a proposta do Einstein é que a energia cinética máxima do elétron ejetado é HF, H é a constante de Planck, F é a frequência da radiação, menos a função trabalho da superfície do material, que é uma propriedade do material. Do zinco é uma coisa, ferro é outra, alumínio é outra, etc, etc, etc. Então, e aí tudo bem, isso aqui dá essa fórmula aqui, tá? Como que isso aqui explica esse experimento aqui de cima, né? Como isso explica esse experimento? Se a energia do fóton é menor do que a função trabalho, ou seja, se esse termo aqui é menor do que esse termo aqui, o fóton simplesmente, a bolinha fóton, não tem energia suficiente para arrancar o elétron da superfície. Então não vai ter formação de corrente nenhuma, que é o que acontece aqui, nessa faixa aqui. Em toda essa faixa aqui, a energia do fóton, que é HF, é menor do que a função trabalho do material. A partir do momento que a energia do fóton é suficiente para arrancar o elétron da superfície do material, o que sobra dessa energia pode virar energia cinética do elétron, no melhor dos casos. Tá? Se o elétron sair direitinho e a energia for totalmente transferida para o elétron, a energia máxima que pode ser, cinética máxima que esse elétron pode ter, corresponde à energia do fóton menos a energia necessária para arrancar o elétron da superfície. E aí isso vai dar a energia cinética máxima, é a situação na qual a energia do fóton HF é maior do que a função trabalho do material. E o que sobra dessa diferença é o que vai ser a energia cinética. Como a energia do fóton é proporcional à frequência, tá? Porque isso aqui é a energia do fóton. Então, como a energia do fóton é proporcional à frequência, quanto mais você aumenta a frequência, maior pode ser a energia cinética máxima, proporcionalmente, do elétron ejetado. Então, essa é a explicação do efeito fotoelétrico, que fica bastante natural. Como é que a gente explica esse outro experimento aqui? Daí, né? Esse outro resultado. Esse resultado diz o seguinte, que para uma frequência baixa, né, para a frequência de luz vermelha, por exemplo, que a radiação tem uma frequência baixa, o fóton não tem energia suficiente para ejetar os elétrons na superfície, porque não tem energia suficiente para fornecer essa função trabalho, e, portanto, não tem corrente nenhuma. A partir do momento que o fóton tem energia suficiente para arrancar o elétron da superfície, ele provoca o surgimento da corrente proporcionalmente à intensidade. Por quê? Porque a intensidade vai ter que ser interpretada não mais como o quadrado da amplitude da onda, mas se a luz agora é formada por partículas, a intensidade, que na onda clássica, classicamente a intensidade, na onda clássica, a intensidade é o quadrado da amplitude da onda. Se agora isso aqui não é mais uma onda, se isso aqui são partículas, a intensidade vai ser a quantidade de partículas que estão sendo carregadas. Então, o que significa isso? Que se você está interpretando que a luz é formada por partículas, aumentar a intensidade da luz, ou seja, acender uma lâmpada mais forte, significa emitir mais partículas por unidade de tempo. Tá? Então, e aí tudo bem. Então, não importa qual seja a frequência da radiação, se você emite uma determinada intensidade, significa que você está emitindo uma certa quantidade de partículas por unidade de tempo, e essas partículas vão provocar a ejeção dos elétrons da superfície, se elas tiverem energia suficiente para ejetar os elétrons da superfície. Se não tiver energia suficiente, não vão ejetar e ponto final. Então, existe uma dependência da corrente com a intensidade, que agora pode ser interpretada do ponto de vista de quantas partículas estão batendo naquela superfície por unidade de tempo.
Então, independentemente dos detalhes da explicação do experimento, né, se a gente olha com cuidado, isso que é o importante nesse experimento, o importante é que a explicação desse experimento é dada pela proposição de que a luz é formada por partículas. Tá? Então, o experimento do efeito fotoelétrico implicava que a luz era formada ou é formada por partículas. Evidentemente, a luz continuou sendo ondulatória para todos os outros experimentos conhecidos, praticamente. Então, não é que a luz deixou de ser uma onda, mas ela passou a ter um caráter corpuscular e aqui ficou clara esse caráter dual, né? E aqui começou a ser usado o termo dualidade onda-partícula. Porque se esse experimento pode ser facilmente explicado assumindo que a luz é uma partícula, todos os outros experimentos de difração, refração, espalhamento de luz, tudo que era conhecido até então da luz, podia ser bem explicado com a luz sendo uma onda. Então, a gente estava numa situação onde surgiu uma dualidade onda-partícula. Muito bem, esse foi o primeiro grande resultado experimental que levou a uma reinterpretação da natureza da luz. E o segundo resultado, alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte aqui? Porque agora a gente vai passar para o efeito Compton, que é uma extensão mais ou menos disso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper. Então, a gente vai agora falar do efeito Compton. Já respondo. Isso, quando o Danilo está perguntando se a intensidade então não está mais relacionada com a energia. Em certo sentido sim, em certo sentido não, porque você não está relacionada com a energia de cada partícula de luz, mas ela está relacionada com que se você tem uma luz de mais intensidade, você tem mais partículas viajando no espaço, né? Então, se cada partícula de luz tem uma determinada energia, dependendo de como o objeto interage com essa luz, essa densidade maior de partículas no espaço vai se refletir como maior energia. Então, por exemplo, se você está tomando sol, caso mais simples, né? Está tomando sol lá na praia. O sol está forte, a luz que você está recebendo do sol está muito intensa, porque não tem nenhuma nuvem e tal. Então você está recebendo uma grande intensidade de radiação solar. Você sente calor por causa disso. Significa que a radiação infravermelha está batendo em você com grande intensidade e está esquentando o seu corpo. Esse resultado pode ser explicado tanto do ponto de vista corpuscular como do ponto de vista ondulatório. Do ponto de vista ondulatório, você diz, tá bom, a radiação infravermelha mais intensa é uma radiação de amplitude maior. Não tem problema nenhum. E a interpretação corpuscular é essa radiação infravermelha mais intensa que está batendo em mim, esquentando o meu corpo, é uma radiação formada por uma densidade maior de partículas por unidade de tempo que está batendo em mim. E essa energia está sendo transferida para a minha pele e fazendo minha pele esquentar. Tá? Então, só que cada fóton, o que é diferente no caso do efeito fotoelétrico, é que como a gente está vendo o que está acontecendo com a ejeção dos elétrons, né? Se o fóton não tem energia suficiente para arrancar um elétron da superfície, ele não provoca corrente nenhuma. Ele pode até esquentar a superfície, isso vai acontecer. Né? Você emite radiação infravermelha sobre uma superfície metálica, você esquenta a superfície metálica. Você gera calor, transfere energia e gera calor. Quanto mais intensa a luz infravermelha incidindo sobre uma superfície metálica, mais quente vai ficar a superfície metálica. Só que ela não vai provocar ejeção de elétrons. Tá? Porque esse calor nunca é suficiente para provocar a ejeção de um elétron. O que é diferente quando você tem
luz azul. A luz azul pode estar pouco intensa e ela provoca ejeção de elétrons. Assim como a luz ultravioleta pode provocar danos no nosso DNA. E a luz infravermelha não. Você pode tomar comprar aquelas lâmpadas de infravermelho para não doer a coluna, colocar nas suas costas, esquentar muito. Isso não pode te queimar, mas não vai provocar danos no seu DNA como a luz ultravioleta causa, pela mesma razão. Para provocar danos moleculares no DNA, você precisa de radiação que tenha um comprimento de onda suficientemente pequeno, ou seja, uma frequência muito alta, a ponto de que o fóton tenha energia suficiente para provocar um dano. Tá? Então, a intensidade continua tendo a ver com a energia, mas com essa dupla interpretação. E aí surge o efeito Compton, na verdade que é uma decorrência também de um resultado do Einstein, né? O Einstein, como todo mundo já ouviu falar, né? Isso sim, todo mundo já ouviu falar, independentemente de quão bem a gente entenda isso, a gente viu que o Einstein tinha dito, né, que a energia era massa vezes velocidade da luz ao quadrado, né? Famosa equação do Einstein. E o Planck tinha dito o seguinte, olha, a energia de um fóton, tá? Isso aqui é energia de matéria. Só que essa equação do Einstein, ela, além de ser uma relação entre quantidade de energia e massa, ou seja, ela diz que massa pode ser transformada em energia e que energia pode ser transformada em massa, né? Então, caso clássico, bomba atômica faz isso, etc. Mas, enfim, existe uma relação entre massa e energia. Energia e massa, na verdade, são duas manifestações da mesma coisa. E o Planck tinha dito que, olha, a energia de um fóton é uma constante, que a gente chama de constante de Planck, vezes a frequência. Isso aqui é de um fóton, luz, né? De tal maneira que, se um fóton tem energia, significa que a gente poderia pensar que ele tem alguma propriedade, ele não tem massa, a gente sabe que ele não tem massa, mas que ele vai interagir com a matéria de uma maneira mais similar do que partículas de matéria interagem com matéria, do que a gente imaginaria. Em particular, se a gente iguala essas duas equações, a gente tem o seguinte, ó, né? Que a massa, a energia, vamos imaginar que essa energia aqui é a energia de um fóton. Então, se a energia do fóton é hf, a que massa corresponderia a essa energia se essa energia se transformasse em matéria? Então, a gente faria a seguinte conta. mc² igual a hf. No caso da luz, a frequência é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, né? Isso aqui é frequência. Metros por segundo dividido por metros dá 1/segundo, que é número de oscilações por segundo. Isso aqui é frequência da luz. Velocidade da luz, né? Velocidade. Isso aqui é verdade para qualquer coisa, né? Só que no caso da velocidade da luz é uma constante, dividido por comprimento de onda. Aí, bom, tudo bem. Tendo feito essa conta, isso aqui a gente pode substituir aqui. Então, mc² é igual a h vezes c sobre lambda. E aí, corta um c com o outro c. Um c corta esse quadrado aqui com esse aqui. E a gente vai passar... Então, a gente vai ter que massa vezes velocidade da luz é igual a h sobre lambda. Massa vezes velocidade, a gente não quer ficar falando de massa, porque a gente está falando a conta da energia de um fóton, né? Isso aqui é de um fóton. Então, massa vezes velocidade é o que na mecânica clássica, né? Massa velocidade tem um nome na mecânica clássica. Massa velocidade é o que na mecânica clássica? Angular. Oi? Alguém responde Momento para mim? linear. Momento linear. Então, momento. Perfeito. Tá? Momento linear. Tá? Linear. E a gente usa a letra P para momento na mecânica clássica. Então, a gente vai chamar isso aqui de P.
E aí isso aqui sugere que um fóton talvez tenha um momento relacionado com o seu comprimento de onda dessa forma aqui. Então, isso aqui é momento linear do fóton. E eu vou colocar uma interrogação aqui, né? Porque, claro que a associação dessas duas fórmulas poderia não significar nada, dado que o fóton não tem massa e a gente está colocando a equação do Einstein que, tá bom, ela é relacionada massa com energia e o fóton tem energia, mas poderia não significar nada. Porém, aí vem os resultados experimentais, né? Esses trabalhos sugerem justamente resultados experimentais. Deixa eu só achar uma coisinha aqui. Isso. Então, sugerem esses resultados experimentais. E aí vem o efeito Compton. Tá? Então, as pessoas, quando o Einstein fez essa conta e sugeriu, olha, a radiação deve ter momento linear, significa que ela deve poder transferir esse momento linear para um objeto, né? E aí vem o efeito Compton. Tá? Qual que é o efeito Compton? O efeito Compton é uma coisa parecida, só que ao contrário do que a gente estava fazendo. Então, imaginem que a gente tem uma superfície aqui metálica, um metal de novo. E agora a gente vai jogar, agora a gente vai já pensar na interpretação corpuscular da luz, tá? Então a gente vai jogar fótons aqui. E ele não acontece com qualquer comprimento de onda, esse efeito é difícil de detectar, ele não é difícil de detectar, mas ele acontece principalmente com comprimentos de onda muito baixos. Ou seja, isso aqui é visível com raios gama, tá? Então, se você bombardeia uma superfície de um metal com raios gama, o que você observa é o espalhamento da luz, tá? Então, a luz é espalhada. Então, o fóton ele vem para cá, ele bate na superfície do metal e o fóton sai voando para lá. Então, esse aqui é o fóton. Eu estou desenhando como uma partícula. Quando ele bate nessa superfície do metal, ele arranca, é um fóton raios gama, é super energético, tá? Isso aqui é um fóton mais energético que o raio-x, ele arranca um elétron. Tá? Ele arranca um elétron dessa superfície, bate, que nem se fosse um tiro sobre a superfície, arranca um elétron da superfície e o fóton sai voando. Bom, o que o Compton mostrou? A gente nem precisa entrar nos detalhes quantitativos, né? O que o Compton mediu e demonstrou? Ele demonstrou que o momento o resultado importante aqui, ele demonstrou que a frequência do fóton espalhado é menor do que a do fóton incidente. Então, ou seja, o comprimento de onda é maior. Ou seja, falando muito qualitativamente, se aqui esse fóton era azul, raio gama azul, ou seja, de alta frequência, ao incidir sobre a superfície, ele pode ter sido espalhado como um raio gama vermelho. Tá? Obviamente, a gente enxerga raio gama, tá? Mas a ordem das frequências é a mesma. Então, ele pode ter sido espalhado como um raio gama vermelho. E que isso, portanto, implica uma diferença, né? Então, que isso aqui implica uma diferença de energia, ΔE, no processo de espalhamento, ΔE de espalhamento, que é H, frequência do fóton incidente, ou espalhado menos incidente, sei lá, espalhado menos incidente, menos a frequência do fóton incidente, tá? Tem uma diferença de energia. E a gente pode ver qual que foi
a velocidade do elétron ejetado. Então, é um experimento parecido com o do efeito fotoelétrico, no qual a gente consegue medir qual que é o momento do elétron ejetado. Então, a gente pode também, ao mesmo tempo, medir a energia do elétron ejetado, da mesma forma que a gente fez no efeito fotoelétrico. E o resultado, tá? O resultado do efeito Compton é justamente que a variação na energia do fóton, ΔE do fóton, tá? Que é essa variação que está associada a uma variação de frequência do fóton, tá? Isso que é o fundamental, vai ser igual à variação da energia cinética do elétron, ou a energia cinética máxima do elétron injetado. Tá? Não sei se precisa esse delta aqui. A energia cinética máxima do elétron injetado. Significando que esse fenômeno, essa transferência de energia, aconteceu exatamente como acontece a transferência de energia no choque de partículas. Ou seja, se o fóton é uma bolinha e ele bate na superfície do metal e transfere parte da sua energia para outra bolinha, que é o elétron, ele sai espalhado com uma determinada energia, e essa determinada energia com a qual ele sai espalhado é a energia que ele tinha antes, menos a energia do elétron ejetado. Até aí é muito parecido com o efeito fotoelétrico, só que no efeito fotoelétrico a gente não mediu qual que é a frequência do fóton espalhado, né? O fóton no efeito fotoelétrico foi absorvido, na verdade. Aqui o fóton foi espalhado pela superfície, então o fóton continua existindo depois, porque no efeito fotoelétrico ele é absorvido pela superfície e ejeta o elétron. Aqui ele não só ejeta o elétron, como ele é espalhado junto. Então você mede qual que é a energia do fóton espalhado e descobre que essa energia do fóton espalhado, dada pela relação de Planck, corresponde a uma diferença de frequência, e essa diferença de frequência está associada à variação da energia cinética do elétron ejetado, como se esse choque fosse um choque entre partículas absolutamente normais. Tá? Se você pega essa diferença de frequência aqui, e frequência é c sobre lambda, essa diferença de frequência, tá? É hc 1 sobre lambda espalhado menos 1 sobre lambda incidente, né? Então isso aqui é C, que é C que multiplica H sobre lambda espalhado menos H sobre lambda incidente, tá? Só a frequência é C sobre lambda, eu joguei o C para fora e joguei o H para dentro, por quê? Porque o momento é H sobre lambda, que está escrito aqui em cima, né, dada pela equação do Einstein. Então, o momento é H sobre lambda. Portanto, o que a gente tem aqui é... Isso aqui seria, classicamente, seria isso mesmo, tem uma variação de momento, tá? Então, a variação da energia do fóton é a velocidade da luz vezes a variação de momento do fóton. Tá? Então, a gente tem simplesmente uma relação que seria similar a uma relação obtida por partículas, nas quais você tem uma bolinha batendo na superfície, essa bolinha transfere momento para a superfície, que vai se refletir no momento do elétron. O momento linear do elétron é P igual a mv do elétron, é uma partícula clássica normal. Então, essa energia transferida para a superfície vai virar momento linear do elétron, e a outra parte da energia vai virar uma perda de momento linear do fóton. Tá? Então, o fóton vai transferir momento para a superfície, e essa transferência de momento está de acordo com a variação da frequência da radiação, de acordo com a equação de Planck. Então, o efeito Compton é o seguinte, fótons podem transferir momento, e momento é uma propriedade muito de partículas, né? Porque é massa vezes velocidade, a gente está acostumado a calcular essa propriedade para coisas com massa, né? Então, fótons podem transferir momento
E esse momento do fóton é dado por P, que é igual a H sobre lambda. Então, o efeito Compton, esse é o resultado. Esse é o resultado central do efeito Compton, que mostra, olha, fótons podem ser espalhados. Então, fótons são partículas mesmo, a luz tem uma interpretação corpuscular mesmo. Esses fótons podem ser espalhados por uma matéria, e ao serem espalhados, eles transferem momento para essa matéria pela qual eles foram espalhados, e esse momento pode ser calculado usando essa relação aqui, que vem da relação entre massa e energia do Einstein e da relação entre energia e frequência do Planck. É a relação entre massa e energia do Einstein e a relação entre energia e frequência do Planck que dá origem à relação entre momento e comprimento de onda. Ó, são duas coisas em princípio díspares, tá? Porque isso aqui, momento, propriedade de partículas, comprimento de onda, propriedade de ondas. Então, a associação dessas duas equações permite a sugestão dessa relação entre momento e comprimento de onda, e isso aqui, por enquanto, para fótons, tá? Tudo isso para fótons. E isso corresponde ao experimento quantitativamente feito pelo Compton. Tá? Então, resultado. As partículas têm momento, os fótons têm momento, então a luz, a radiação tem, esse experimento é muito mais incisivo do que o efeito fotoelétrico no sentido da interpretação corpuscular da luz, tá? E ele foi muito mais determinante no convencimento das pessoas de que, de fato, tá bom, se pode transferir momentos, você pode jogar radiação numa superfície e empurrar a superfície, é isso que está sendo dito aqui, e você pode empurrar a superfície incidindo radiação, é que a radiação é formada por partículas mesmo, tá? Isso acontece mesmo. Tem mesmo caráter corpuscular, caráter dual. Vamos colocar já dual aqui, onda-partícula. Tá ok? Tá? Então, o experimento do Compton essencialmente diz que você pode bombardear uma superfície de qualquer coisa com luz e que isso empurra a superfície. Isso é de fato observado, tá? Satélites são empurrados pela luz solar, por exemplo. Tá? Isso de fato acontece. Então você tem transferência de momento linear da luz para outros objetos. Tá? E esse momento linear da luz pode ser calculado pela relação P igual a H sobre lambda. Muito bem. E aí a gente chega na... alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? E aí a gente chega no momento onde os experimentos começaram a ser feitos com partículas, não de matéria, né? Em particular com elétrons, com partículas de matéria, e de tal maneira que as pessoas já começaram a desconfiar que a matéria não era muito simples também do ponto de vista microscópico, não era só a luz que era estranha, mas a matéria também era estranha, né? E isso estava realmente na iminência de serem feitos os seguintes experimentos, tá? Estavam sendo feitos praticamente na mesma época do postulado de de Broglie. O postulado de de Broglie é de 1923. Tá? Professor, dá licença, tem uma pergunta no chat. Esse experimento só funciona com raios gama, não é só com raios gama, precisam ser raios de energia bastante alta, tá? Porque a radiação vai interagir com a matéria de diferentes maneiras. Por exemplo, isso não precisa ir até os raios gama para entender isso, né? Mas, por exemplo, se você joga radiação infravermelha sobre um material, essa radiação infravermelha tem um comprimento de onda que vai fazer os elétrons do material, na verdade nem os elétrons, né? Aqui
Quem já estudou um pouco de espectroscopia de infravermelho, né? Como a gente modela isso, né? A gente imagina que a radiação infravermelha vai interagir, por exemplo, né? Vou fazer o desenho. Vou voltar um pouquinho aqui para cima, né? Se a gente tem uma ligação química, aqui, vamos supor que tem um carbono e ele está ligado a um oxigênio. E aí você faz um espectro de infravermelho disso aqui, aparece, sei lá, em algum lugar, carbonila, vai ter uma banda em, será que eu lembro disso? 1800, sei lá, acho que tem umas bandas de carbonila que é em 1800 centímetros menos 1. Lá, uma banda de carbonila. O que significa? Significa que as ligações carbono-oxigênio absorvem a radiação nessa faixa de comprimentos de onda. Tá? Que é número de onda, mas enfim, é uma transformação de frequência, né? Então, nessa faixa de frequências, essa ligação absorve a radiação. O que significa? Que vem a radiação como onda, né, nessa faixa, e que a vibração dessa radiação, ela entra em ressonância, a vibração dessa ligação química entra em ressonância com a radiação incidente. Tudo bem, e aí essa ligação química vai começar a oscilar como em resposta a essa radiação incidente e vai absorver a energia dessa radiação. Tá? E aí você vai ver essa energia dessa radiação sendo absorvida pela ligação química e observando esse pico. Tá? Isso é até mais fácil de entender. Se a gente for para rádio, né, para ondas de rádio, rádio tem comprimento de onda de, sei lá, centímetros ou metros. Então a gente tem um radinho, tá aqui um radinho, e tem uma antena lá do radinho, tá? Vem uma onda de rádio, é uma radiação eletromagnética. O que essa onda de rádio faz? Você tem elétrons que estão nessa antena, que são elétrons na superfície do metal da antena, e os elétrons vão começar a oscilar para cima e para baixo na frequência da radiação incidente. Tá? Porque a radiação incidente é um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético vai provocar a oscilação da frequência de radiação. Então, essa radiação de comprimento de onda muito grande, né? Aqui o lambda tem metros, né? Pode ter metros de comprimento de onda. Essa radiação de comprimento de onda muito grande, ela é absorvida pela oscilação dos elétrons da superfície do metal. Então, é uma interação totalmente ondulatória, na verdade. Não tem um caráter corpuscular nessa interação. Quando você vai para a infravermelha, essa radiação é absorvida pelas ligações químicas. Se você vai para a luz visível, a radiação é absorvida também, mas principalmente por sistemas pi conjugados, né? Então, coisas que têm cor. Que coisas têm cor? Sistemas pi conjugados têm cor. Sei lá, beta-caroteno, coisas assim. Tem cor. Você tem sistemas pi conjugados têm cor, vão absorver radiação na região do visível. Coisas que têm cor para a gente na luz visível. Se você vai para comprimentos de onda menores, frequências maiores, aí você já não tem mais... você progressivamente, você deixa de ter a possibilidade de esses movimentos, aqui movimentos coletivos dos elétrons no metal, aqui movimento de pares de átomos, aqui movimentos dos elétrons em um sistema pi conjugado, pequeno. Se você não tem mais esses possíveis níveis de energia, ou seja, disponíveis, os possíveis movimentos dos elétrons ou das partículas do sistema disponíveis para absorver a radiação, ou a radiação vai passar reto, ela não vai ser absorvida, porque não existem mais esses movimentos que são compatíveis com a oscilação da frequência, né? Isso é claro na antena, né? A antena para absorver as ondas de rádio tem que ser uma antena particular, né? Ela não é, se você faz uma antena do tamanho errado, você não capta as ondas de rádio. Então você precisa ter uma dimensão do sistema que é compatível com a radiação incidente para você ter absorção da radiação. Se você vai para raio-x, a gente vai falar disso agora, né? Se você vai para raio-x, quem já sabe um pouco disso, pode ter alguma experiência aí, se ouviu falar de cristalografia de proteínas, no síncrotron, no Sirius, por exemplo. Raio-x, quando bate em material,
ele faz oscilar os elétrons mais internos dos átomos do material. Então, você provoca oscilações nos elétrons de cada átomo individualmente, que são já bem pequenininhos. O raio-x é muito energético, comprimento de onda bem pequeno, então você não faz oscilar uma ligação química com raio-x, você não faz oscilar os elétrons da superfície de um metal com raio-x assim, você não faz oscilar os elétrons de um sistema π conjugado com raio-x. Você faz oscilar os elétrons, e aqui, tá, vou usar um termo aqui que vocês já conhecem, né? Apesar de a gente vai se aprofundar nisso ao longo desse curso, né? Imagina que a gente tem um átomo, então esse átomo tem uma nuvem eletrônica aqui, o raio-x vai fazer oscilar os elétrons dessa nuvem eletrônica. Por quê? Porque o comprimento de onda do raio-x é compatível, é da ordem do tamanho de um átomo. Então ele ainda interage com a matéria de maneira ondulatória, principalmente, porque ele faz oscilar os elétrons no átomo. Agora, se você vai para comprimentos de onda ainda menores, que são os raios gama, já não tem dimensões atômicas suficientes para que esses elétrons sejam absorvidos ou espalhados na forma ondulatória. E aí eles vão passar a interagir com a matéria na forma corpuscular. Eles vão bater aqui e ser refletidos, arrancando elétrons da superfície do material. Então, a explicação de por que funcionam os raios gama, a resposta simples é porque você precisa de um comprimento de onda muito pequeno para que essa radiação não seja absorvida ou não interaja com a matéria de maneira ondulatória. Porque quando você vai para comprimentos de onda grandes, a interação vai ser dominada pelo caráter ondulatório da luz. Quando você vai para comprimentos de onda pequenos, você passa a ter uma interação que é predominantemente determinada pelo caráter corpuscular da luz. Por que isso? Porque quando você vai para comprimentos de onda muito pequenos, já não existem movimentos de partículas de elétrons em particular, no sistema, na matéria interagente, que se movem com a mesma taxa, com a mesma frequência da luz incidente, da radiação incidente. Então, quando você não tem um objeto que pode reagir à radiação incidente se movendo com uma frequência similar à da radiação incidente, o caráter corpuscular da interação predomina. Eu não sei se ficou claro, mas senão a gente pode discutir mais detalhes. Essas coisas não são muito simples. Mas a gente vai discutir um pouco nesse sentido agora, tá? Para entender o postulado de de Broglie. Então, para a última coisa que a gente vai falar é o postulado de de Broglie, né? Em 1923, tá? Foi quando foi feito o experimento de Compton, e foi quando o de Broglie fez essa proposta aqui. E ele diz o seguinte, olha, se a gente... as pessoas estavam tentando fazer esses experimentos, por isso que é importante entender o contexto do de Broglie propor isso, né? Imagine que a gente agora pega e bombardeia... Você vê que a gente fez vários experimentos nos quais a gente consegue ejetar elétrons da superfície de um metal. Então imagine que a gente agora fez um experimento similar ao do efeito fotoelétrico e em vez de ficar olhando para a luz que bateu e a luz que foi refletida, a gente capture os elétrons que estão saindo voando por lado no efeito fotoelétrico e aproveite esses elétrons. Para quê? Para bombardear esses elétrons sobre algum material. Então a gente vai gerar um feixe de elétrons com algum aparato experimental parecido com aquele do efeito fotoelétrico, que ejeta elétrons da superfície de um metal, e a gente vai bombardear esses elétrons em um cristal. Tá? Um cristal do quê? Por exemplo, de sal, NaCl. Tá? Então a gente está bombardeando os elétrons na superfície do NaCl. Se os elétrons fossem partículas, o que a gente esperaria disso, né? Os elétrons vão vir, vão bater, a maior parte dos elétrons, como é que se a gente pega e tem uma superfície irregular aqui, uns pedregulhos irregulares, e a gente pega uma metralhadora
pega uma metralhadora e começa a tirar balas em cima dessa superfície aqui. Uma superfície irregular. O que a gente vai observar das balas espalhadas por essa superfície irregular? A maior parte das balas imagine que a gente agora bota um detector aqui, né, da onde essas partículas estão se chocando, então elas batem na superfície e são espalhadas. A maior parte das balas vai bater e vai ser refletida num ângulo que é o mesmo ângulo de incidência. Então a gente vai formar no meio, aqui na direção do ângulo de incidência, um máximo de choques de balas refletidas. Aí tudo bem, como essa superfície é regular, algumas balas vão ricochetear de outra maneira, e aí você vai ter uma distribuição, né? À medida que você se afasta desse máximo, você vai tendo uma probabilidade cada vez menor, mas ainda existente, de que apareçam balas que se chocaram em diferentes pontos do seu detector. Se a gente olha agora de uma maneira mais simplificada esse resultado, o que a gente está vendo é que tem... O que a gente está vendo é que a gente tem uma distribuição que é essencialmente uma distribuição normal, né? Ou seja, uma coisa que vai para zero, longe, tem um máximo no meio e vai para zero, longe também. Então, se os elétrons fossem partículas, a gente esperaria que ao bombardear um cristal com elétrons, o cristal tem aqui uma superfície regular, a gente esperaria que o ricochetear desses elétrons aqui na superfície do cristal fosse gerar algo mais ou menos similar a isso que está aparecendo aí embaixo. Esses experimentos estavam começando a ser feitos na época do de Broglie, e é claro que eles estavam sendo feitos já visando o fato de que talvez o resultado não fosse ser esse. E de fato, se você faz esse experimento, o de Broglie não sabia disso, tá? Porque ele apostou isso, mas ele não sabia disso, porque esse experimento não foi feito poucos anos depois, mas pelo Thomson, filho do outro Thomson. Mas ele foi feito por esse experimento poucos anos depois, e o resultado desse experimento é o seguinte: se você bombardeia com elétrons a superfície de um cristal, você vê um negócio desse tipo aqui, ó. Você vê uma coisa que eu estou desenhando de maneira simplificada, mas que em vez de ser um único máximo e uma convergência para zero nos limites que diferem do ângulo principal de incidência, o que você observa é uma sucessão de máximos e mínimos. Então, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. O que você observa é uma sucessão de máximos e mínimos. E o que é uma sucessão de máximos e mínimos, né? O que é essa sucessão de máximos e mínimos? Para quem entendia como é que ondas interagem com objetos, uma sucessão de máximos e mínimos desse tipo era claramente um padrão de interferência. Um padrão de interferência. O que é um padrão de interferência? Ondas, né? Se você tem ondas e as ondas se propagam em qualquer meio material, você pode ter a soma das intensidades das ondas que é uma interferência construtiva, e você pode ter a subtração dos mínimos das ondas, a soma dos mínimos, que vai uma interferência construtiva gerando o mínimo do mínimo, e você tem regiões onde os máximos de umas ondas interagem com os mínimos de outras ondas, sim, ou seja, se sobrepõem com os mínimos de outras ondas, gerando interferência destrutiva, né? E isso você vê em ondas de água, né? Em ondas de qualquer coisa, quando você tem máximos que se encontram com máximos, você tem um máximo que é maior de todos, quando você tem interferência destrutiva, você tem o cancelamento da onda, esse tipo de coisa.
Então, uma sucessão de máximos e mínimos pode facilmente ser interpretada e quantitativamente ser interpretada como um padrão de interferência. Então, já o pessoal começou a fazer esses experimentos com uma expectativa de que talvez os elétrons não fossem interagir com a superfície de um cristal para formar uma resposta balística, né, que seria isso aqui de baixo, mas para formar alguma coisa mais complexa. Em particular, poderia formar um padrão de interferência, e o que se sabia sim, né, é que os raios X faziam isso, tá? Que era a luz de um comprimento de onda não tão pequeno como os raios gama que levam o efeito Compton, mas os raios X, sim, formavam padrões de interferência e formam padrões de interferência quando interagem com a matéria, dessa maneira, porque eles vão... O raio X, como é que acontece essa interação, né? Um raio X, ele vem, uma parte dele bate na primeira camada de átomos, outra parte bate na segunda camada de átomos, outra parte bate na terceira camada de átomos, e quando cada uma dessas partes sai do material, estão em fases diferentes porque percorreram distâncias diferentes relacionadas com a distância entre as camadas dos átomos. Então, eles saem em fases diferentes e interagem construtiva ou destrutivamente, gerando esses padrões de interferência. Bom, isso então era o resultado esperado para a radiação, formação de padrões de interferência, e para partículas o esperado não é um padrão de interferência, é um resultado de espalhamento balístico como esse aqui. No contexto de que esses experimentos estavam começando a ser feitos, o de Broglie diz o seguinte, olha, a luz se comporta das duas maneiras. Se você joga raios X sobre um cristal, você vê esse padrão de interferência. Se você joga raios gama, que é o fenômeno do efeito Compton, a radiação se comporta dessa maneira, porque quando você joga raios gama, a radiação interage com a matéria como na forma de partículas. Então, a luz podia se comportar tanto como uma onda, como quando uma partícula, quando bombardeada sobre um material, sobre um cristal, por exemplo, e quando se comporta como uma onda, tudo bem, é uma onda, que é o raio-x, tem seu comprimento de onda específico, e quando se comporta como partícula, essas partículas têm um momento que é h sobre lambda. Tudo isso radiação, radiação, radiação. Bom, o de Broglie vai e diz o seguinte. De Broglie vem e simplesmente postula, tá? Obviamente motivado por todo esse contexto, né, que ele chutou qualquer coisa, né? Ele postula, então vamos postular, vamos supor, tá? Supor que a matéria, é evidente que a matéria nesse caso aqui era principalmente os elétrons, né? Também pode ter caráter ondulatório. Ele diz o seguinte, bom, a matéria também vai ter caráter ondulatório, e se a luz tem esse comportamento aqui, que ele tem um comprimento de onda lambda e um momento h sobre lambda, o momento da matéria deve ser o mesmo. O momento de uma partícula de matéria deve estar relacionado com o seu comprimento de onda por h sobre lambda também. Tá? Então ele diz isso aí. Ele diz que essa relação aqui deve ser válida também para partículas materiais. Por que que isso não foi esquecido para a história? Evidentemente, isso aqui não foi esquecido para a história, porque poderia simplesmente não funcionar. Não foi esquecido para a história porque isso aqui justamente sugere como interpretar experimentos específicos, como o experimento que eu estou descrevendo ali em cima, que é o experimento de bombardear elétrons sobre um cristal. Então,
justamente nessa época, ele sabia disso, as pessoas estavam começando a tentar fazer esses experimentos. Então, ele sugere que esse experimento aqui vai poder ser interpretado, o resultado desse experimento pode eventualmente ser não um espalhamento balístico, mas um padrão de difração. E se ele for um padrão se o resultado desse experimento for um padrão de difração, ele apostou, usando a analogia da dualidade onda-partícula da luz, que se esse experimento for um padrão de difração, esse padrão de difração vai corresponder ao padrão de difração que seria gerado por uma onda de comprimento de onda lambda, dado o momento P das partículas dos elétrons, tá? Então imagine, é um experimento no qual a gente pode controlar, tá? Momento do elétron, mv, massa do elétron vezes a velocidade do elétron. A velocidade do elétron, percebam, a gente consegue controlar, porque a velocidade do elétron a gente consegue controlar controlando a diferença de potencial e a frequência da radiação incidente no efeito fotoelétrico. Então a gente consegue controlar a velocidade do elétron. Então, em princípio, a gente pode bombardear elétrons de momento conhecido sobre um cristal. P conhecido. Portanto, se a relação do de Broglie fosse verdadeira, a gente estaria bombardeando um material com ondas de matéria de lambda conhecido. Esse P conhecido, se essa relação for verdadeira, implica um lambda conhecido. E se a gente sabe qual que é o comprimento de onda, em princípio, tá? Não quer dizer que a gente saiba fazer isso, mas se você conhece qual que é o comprimento de onda dessa onda, é possível calcular exatamente, quantitativamente, qual que é esse padrão de difração. Tá? Então, você poderia, a partir da proposta de de Broglie, calcular qual que é o padrão de difração de elétrons esperado do espalhamento de elétrons por um material. Bom, evidentemente isso não ficou esquecido na história, porque esse experimento foi feito em poucos anos depois, 1925, eu não acho, se eu não me lembro bem, e ele mostrou que essa proposta de que o comprimento de onda do elétron poderia ser calculado como H, constante de Planck, dividido pelo momento linear do elétron, e esse comprimento de onda explicava quantitativamente o padrão de difração gerado pelo espalhamento de elétrons na superfície de um cristal. Tá? Então, portanto, as partículas têm caráter também dual. Tá? Então, a proposta do de Broglie significa que as partículas de matéria, a matéria, não é a proposta dele que demonstrou isso, mas é a proposta dele associada aos experimentos que se seguiram e associada a toda a mecânica quântica que veio depois, a matéria também tem caráter dual. Dual. Ok? Então, esse é o contexto histórico do surgimento da mecânica quântica, tá? É o contexto no qual foram feitos alguns experimentos que primeiro sugeriam que a luz se comportava de maneira corpuscular, muitas vezes, e quando ela se comportava de maneira corpuscular, você podia fazer associações com o momento da luz, da energia cinética, do elétron injetado, etc., que são os experimentos primeiro de que a associação de energia e frequência, que vem da radiação de corpo negro, seguida da proposição de que a luz pode transferir momento, que foi o Einstein e depois o efeito Compton. A proposição de que a partícula da luz chama fóton, e explica perfeitamente bem o fotoelétrico, e isso levou à sugestão do de Broglie de que a matéria também deveria ter esse comportamento dual e que o comprimento de onda de uma partícula de matéria deveria estar relacionada com o seu momento, da mesma forma como o momento da luz está relacionada com o seu comprimento de onda.
tá? Qualquer uma dessas duas relações, seja para luz, seja para partículas, que relaciona momento com comprimento de onda, são expressões intrínsecas da dualidade de todo tipo de objeto real. Porque momento é uma característica de natureza corpuscular e o comprimento de onda é uma propriedade de comportamento ondulatório. Tá? Então é aí que surge a mecânica quântica. A gente vai, daqui para frente, focar em elétrons, porque os elétrons são os que são os objetos, obviamente, mais interessantes para a gente entender química, né? Então, a partir de agora, a gente vai focar em elétrons, primeiro falando de spin, depois falando da dualidade da onda-partícula para os elétrons especificamente, e o que a gente tem que entender isso, e o que significam esses padrões de difração e tudo mais, para a gente entender o que é um elétron do ponto de vista microscópico com mais profundidade. Então é isso aí. Essa aula foi, acho que, particularmente longa, as outras não vão ser tão longas assim, porque essa eu quis fechar essa parte, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. Fico aqui disponível para tirar mais dúvidas para quem quiser. Quem não quiser, se quiserem, como já está tarde, né? Em princípio até o horário já está terminando mesmo. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, senão fique à vontade para ir dormir ou para jantar. Boa noite.